Olá, seja bem-vindo a mais um programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita e estarei com você hoje levando aquela boa informação, aquela informação positiva que tanto compartilhamos com vocês aí de casa. Então, para que isso aconteça, em todos os nossos encontros recebemos convidados especiais e hoje, para falar sobre Sebrae, empreendedorismo e outros temas, trouxemos aqui um convidado parceiro, todos nós conhecemos, é muito conhecido na nossa região, que é o senhor Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae, aqui no oeste da Bahia. Seja bem-vindo, Emerson Cardoso, muito bom te receber aqui. Fico muito feliz e grato pela tua presença. Sei que vai abrilhantar muito o nosso programa. Então, o espaço é seu. Muito obrigado mesmo por receber esse convite de braços abertos. Eu que agradeço, Rui, né? Parabéns pelo programa. Também quero agradecer a todos os telespectadores e dizer que é uma satisfação nós estarmos aqui em nome do Sebrae para falar um pouquinho da nossa experiência, né? E trocar um pouco de ideias, né? Para falar um pouco sobre empreendedorismo aqui na nossa região. Perfeito. Então, falar de empreendedorismo, mas vamos falar um pouco de Sebrae. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar no Sebrae, mas para você que ainda não sabe o que o Sebrae proporciona hoje como solução, eu gostaria, Emerson, que você falasse um pouco, apresentasse um pouco o Sebrae para os nossos telespectadores. Então, o que é o Sebrae? Como é que funciona hoje o Sebrae? Qual a importância do Sebrae para a nossa região? Na verdade, o Sebrae, né, é o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas. Então nós trabalhamos desde a vertente daquelas pessoas que desejam montar um negócio, né, que nós chamamos de candidatos a empreendedores, ou aquele também que é um potencial empreendedor, ou um potencial empresário, né, que ainda efetivamente não descobriu essa característica, mas enfim, o mercado vai mostrar para ele que existe também essa possibilidade, e também as micro e pequenas empresas, né, que representam hoje 99,2% das empresas existentes. Então nós trabalhamos tanto na vertente da competitividade, trazendo soluções para que eles possam se diferenciar nesse cenário, nesse mercado. Nós trabalhamos também na área de inovação e tecnologia, porque entendemos que é importante essa pauta, não só para o país, mas sobretudo para as micro e pequenas empresas. E falamos também um pouco sobre oportunidade de negócios, né? Porque as pessoas às vezes desejam montar uma empresa, mas não sabem como começar. Então é importante que tenha orientação para que as possibilidades de sucesso sejam maiores. Perfeito. E hoje são quantos municípios atendidos pela regional aqui, pelo Sebrae, essa unidade de Barreiras? Na verdade, nós temos uma sede aqui em Barreiras, né? E essa regional atende 41 municípios. Enfim, são 3 territórios, né? Tem aqui a Bacia do Rio Grande, a Bacia do Rio Corrente e o território do Velho Chico. Então, ao todo, 41 municípios. E em termos de extensão territorial, Rui, só para você ter ideia, nós atendemos a 1/3 do estado da Bahia. Então, se a gente não tiver uma parceria forte, seja com as entidades de classe, seja com as prefeituras, a gente não consegue traduzir um pouco desse nosso exercício diário sobre o que é Sebrae nesses municípios e nessas comunidades. É importante, né, esse estreitamento das relações com essas instituições para que o Sebrae esteja presente nesses municípios. Perfeito. Então, falamos aí daquelas pessoas que têm intenção, que têm a vontade, que desperta o interesse de ter um negócio. Então, como o Sebrae ajuda ou auxilia essas pessoas nesse primeiro momento? É muito interessante a gente perceber o momento que o país está passando. Exatamente. Né? Nós tínhamos uma qualidade de empreendedorismo muito boa quando a gente estava com a economia, digamos assim, estável, né? Onde era mais previsível ver o crescimento da economia e suas oportunidades. Nos últimos 3 anos para cá, nós entendemos que o número de empreendedores por necessidade, ou seja, pessoas que estão empreendendo por necessidade, ou porque foram demitidas, né, porque estão efetivamente sem oportunidade no mercado e resolveram empreender. Então as pessoas estão empreendendo hoje muito mais por necessidade do que por oportunidade, que deveria ser o correto, né, Rui? Porque a pessoa pesquisa efetivamente uma necessidade não atendida no mercado e consegue, através de um produto, de um serviço, algo inovador, fazer a diferença nesse mesmo cenário. Então o que é que acontece? Esse empreendedor hoje, que está buscando montar um negócio, ele precisa do insumo que é fundamental para que ele tenha sucesso. Esse insumo é informação.
sem informação e transformar essa informação em conhecimento, ele não consegue efetivamente se diferenciar. Ou seja, se você busca um bom plano de negócio, o Sebrae pode dar esse subsídio, mapeia bem as oportunidades de negócio e traz consigo alguns diferenciais, as possibilidades de você ter sucesso são muito maiores. Perfeito. Então eu falo muito dos dados que temos que colher, que são os indicadores que temos que ter para poder realmente desenvolver as nossas informações e aí chegar ao conhecimento que tanto precisamos para manter ou até montar algo com segurança. Claro que não é 100% de garantia. Sim, até porque o mercado ele é muito dinâmico. Perfeito, né? Mas tem uma probabilidade muito alta de dar certo. Então, para contrariar até aquelas estatísticas que o próprio Sebrae tem. E hoje a cada 2 anos, é isso que o Sebrae traz de informação, fecha uma quantidade muito grande de empresas, e pegando esse gancho que você aí citou, da questão do empreender por necessidade, talvez aumente também essa estatística, é isso? Com certeza. Quando você tem um empreendimento por necessidade, sem oportunidade, sem busca de informação, o risco é muito maior. Mas numa sociedade como a nossa, né, que as pessoas precisam efetivamente, né, buscar, empreender, ter alternativas, nós estamos vivendo um país com 12 milhões de desempregados. Então o empreendedorismo tem sido uma alternativa. Só que nós não fomos educados para sermos empreendedores. Empreendedor é sempre a segunda ou terceira opção, não é verdade? Ou seja, eu busco primeiro uma formação acadêmica que efetivamente possa me dar uma colocação no mercado, eu quero passar em um concurso público e se nenhuma dessas duas coisas me der uma alternativa interessante, eu vou empreender. Só que se a gente for verificar, Rui, nos países desenvolvidos é justamente o contrário. As pessoas querem, na verdade, empreender. Querem, na verdade, mostrar um pouco do seu potencial e ganhar dinheiro com isso. Perfeito. O risco é maior para quem empreende, mas se você tiver subsidiado de informações, esses riscos diminuem. E, claro, evidentemente, o empreendedorismo sempre será uma alternativa, uma oportunidade muito grande para que tenhamos uma sociedade mais desenvolvida. Então, tem que haver o preparo, essa preparação, antes de mais nada, buscar, como o Emerson falou, a informação para que você possa ser assertivo na hora de empreender. E eu tenho defendido bastante, eu tenho levado para algumas escolas a educação empreendedora. Então, é um tema qual eu estou abordando demais. Então, para você que busca realmente o que tem a intenção, que tem um sonho, que planeja montar algo, tem um modelo de negócio aí na sua cabeça, idealizado, então, coloca no papel, busca o Sebrae para ter apoio nesse primeiro momento. Tem um plano de negócio que é excelente, que vai te dar um norte aí de forma mais segura por onde você tem que começar e caminhar. Perfeito, Rui. Inclusive o Sebrae tem um programa, né, de jovens empreendedores. Inclusive nós abrimos um edital em todo o estado da Bahia para aquelas prefeituras que queiram, evidentemente, né, se candidatarem, né, ou seja, colocar o empreendedorismo dentro do ensino público. Perfeito. O Sebrae dá todo esse respaldo, porque a gente entende que desde o início os nossos alunos, os nossos jovens têm que entender isso como uma grande alternativa. E mesmo que você seja um profissional liberal, mesmo que você seja um funcionário público, você precisa ter características empreendedoras, né, que nós chamamos de intraempreendedorismo, para que você possa efetivamente se diferenciar e fazer mais com menos. Perfeito. Então, tudo a ver com nossa realidade, fazer mais com menos. Então, falamos de empreendedorismo, mas as pessoas, creio que em alguns momentos elas não sabem mais como é que funciona a questão de empreender, apesar de ter tantas informações então de forma tão fácil hoje. Você busca hoje informação de empreendedorismo nas redes sociais, na internet em si. Então, mas o que vem a ser esse espírito empreendedor? O que é empreendedorismo? Empreendedorismo, na verdade, de forma bem prática, bem objetiva. Como é que você poderia falar para quem está em casa aí, assistindo o programa Liderando, o que é esse tal de empreendedorismo? É bem interessante você entender o seguinte: quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre busca a questão técnica, né? A gente fala de planejamento, perfeito, a gente fala de inovação, mas a gente esquece de algo que é muito importante. O empreendedorismo tem a ver com comportamento, né? Então, exatamente, qualquer pessoa que pretende fazer algo diferente, algo inovador,
ele consegue ser um empreendedor, seja dentro do seu trabalho, seja, né, buscando algo diferente. Então, assim, ele consegue avaliar e calcular os seus riscos para colocar algo diferenciado no mercado, né? Eu costumo dizer que empreendedorismo, Rui, a gente precisa trabalhar de duas coisas que são muito importantes. Um é o seu comportamento. Isso tem a ver com você, com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê, né, com suas características comportamentais. E a outra é a questão técnica, que aí exige planejamento, que aí exige uma pesquisa para você avaliar se efetivamente você pode fazer a diferença nesse cenário, se você tem um produto que o cliente está disposto a comprar por aquele preço que você está disposto efetivamente a vender, né? Então você faz a avaliação da análise econômica daquele determinado produto ou serviço que você vai colocar no mercado. Então, assim, são duas variáveis que você tem que trabalhar quando empreender, que é a parte comportamental e a parte técnica. A parte técnica, como você muito bem colocou, né, você pode, hoje você tem várias fontes aí, você tem a internet, você tem o próprio site do Sebrae, que tem lá muitas informações. Mas se a gente não trabalhar as características empreendedoras, né, que é a busca incessante por oportunidade de negócio, que tem a determinação, a persistência, a inovação, a criatividade, efetivamente, as suas possibilidades de sucesso serão menores. É por isso que às vezes a gente observa no cenário, em determinada rua, você vê uma padaria que está dando certo e outra que não está dando certo. E às vezes você avalia assim, Rui, são modelos de negócios muito parecidos. Você vai ter o balcão, você vai ter o profissional uniformizado, o pão muito parecido, o preço também. Mas o que é que diferencia? São as pessoas, né? É o empresário, é o atendimento. Então, esse diferencial aí é que vai fazer efetivamente com que essas empresas se destaquem. Perfeito. Então, comportamento. Além de buscar o conhecimento, as informações de forma precisa, também busque desenvolver seu comportamento, suas atitudes, suas ações. Isso é que vai contar muito na hora de empreender, na hora de colocar em prática aquilo que você tanto quer, tanto planejou. Então, falando de empreendedorismo, Emerson, e eu não posso deixar de perguntar como como o empreendedorismo nessa situação, nessa realidade que estamos vivendo, e qual a importância dele para o nosso país, para a economia, mas isso de forma bem positiva, assim, como pode trazer, pegando esse gancho do modelo de um negócio, de uma nova empresa, de uma nova ideia, trazendo para a realidade que o país está passando. Então, vamos falar disso no próximo bloco, porque vamos chamar aqui um intervalo e vamos a um intervalo, não saia daí, voltamos já com mais Liderando. Então, voltamos com mais Liderando e hoje estamos recebendo o senhor Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae. Então, como estávamos falando, Emerson, no primeiro bloco, como o empreendedorismo pode ajudar nosso país a sair dessa situação que vivemos, né? Para mim é a grande alternativa, né? Eu entendo que se a gente olhar os pequenos municípios, Rui, você vai verificar o seguinte: estamos com os novos prefeitos. Perfeito. E com certeza, né, os prefeitos estão tendo que administrar algo, né, que é muito importante na economia desses pequenos municípios, que é a questão do emprego. Muita gente pedindo emprego e às vezes com baixa qualificação, ou na maioria das vezes, né? E aí, como fazer com que, né, a gente possa efetivamente inserir esse jovem, esse profissional no mercado de trabalho? Então, o empreendedorismo é uma alternativa para isso, né? A partir do momento que a prefeitura se tornar o maior empregador daquele município, eu acho que a gente está passando por um grande risco. É justamente o contrário, nós precisamos desenvolver alternativas, trabalhar as vocações que nós temos nesses municípios e fazer com que esse empreendedor tenha sucesso. E aí, já que eu falei da prefeitura, Rui, para mim um comentário muito simples, né? A prefeitura pode trabalhar suas compras públicas, né? E fazer com que o Sebrae tenha um programa para isso. Nós podemos preparar as empresas locais para que eles possam ser os fornecedores da prefeitura. Não, imagine que interessante. Então, ali dentro do próprio ciclo de compras, né, do mercado ali interno, municipal, você pode fazer com que pequenos negócios surjam para que efetivamente a gente possa diminuir um pouco, atenuar um pouco essa questão do desemprego.
Por outro lado, Rui, se a gente for avaliar, né, se a gente avaliar o primeiro semestre do ano passado, 80% das empresas que foram formalmente registradas, né, vieram de microempreendedores individuais. Ou seja, 80% das empresas registradas. Eu estou falando de empreendimentos cujo faturamento é de até R$60 mil por ano. Então, nós estamos nos tornando cada vez mais um país de microempreendedores individuais e precisamos ter uma visão diferenciada, né, para esses empreendedores, porque eles estão cada vez mais empreendendo. Por que eles fazem isso, Rui? Por uma questão muito simples. Eles pagam menos impostos, né, conseguem emitir, por exemplo, uma nota fiscal. Então, com isso, eles estão lá no mundo formalmente registrado e podem vender para outras empresas, podem comercializar, inclusive por poder público municipal, né? E, acima de tudo, ele tem todos os benefícios e o amparo da Previdência Social. Então, assim, é só para mostrar, né, que se, por um lado, a gente tem uma realidade muito grande de pequenos negócios, isso está se materializando por causa dessa nova opção, que é o microempreendedor individual. E hoje nós temos aqui, não só no Brasil, mas sobretudo na Bahia, nós temos mais empreendedores individuais do que micro e pequenas empresas. Que número bacana. Então, isso fortalece também a economia local? Sim, com certeza. Imagine um pequeno município, a pessoa está ali sem oportunidade, não consegue um emprego, e aí ele vê de repente, ele observa ali, né, começa a observar ali o cenário e diz assim, olha, aqui está precisando de mais uma oficina mecânica, né? Aqui está precisando de um salão de beleza diferenciado. E observe que, principalmente, né, aqui em Barreiras, outras cidades também, como Luiz Eduardo Magalhães, você vai percebendo o crescimento de negócios nos bairros. Né? Antigamente, todo mundo queria ter uma empresa no centro da cidade. Hoje você já tem, por exemplo, Rui, consultórios odontológicos nos bairros. Né? Então, assim, você consegue perceber que essa dinâmica do empreendedorismo, ela não permeia mais só o centro da cidade. E a partir do momento que você consegue levar essas oportunidades para os bairros, você dinamiza e desconcentra, trazendo efetivamente um novo horizonte, um novo cenário mais saudável. Perfeito. Então, falando de empreendedor, quais são as principais características de um empreendedor? Eu sei que algumas pessoas já nascem com esse talento de empreender, mas tem outras que acreditam, e aí tem uma coisa que eu falo sempre, que é a questão da crença limitante, acreditam que não consegue criar um modelo de negócio que venha a ser um modelo de negócio bem sucedido. Então, quais são as principais características hoje de um empreendedor? Uma coisa que eu acho muito importante do empreendedor é o senso de oportunidade de negócio. Né? Ele consegue descobrir, ele olha naquele cenário e observa o seguinte, poxa, aquele determinado segmento, eu vejo que aquele empresário ou aquele setor, ele não consegue atender todas as necessidades do cliente. Eu costumo dizer que a oportunidade de negócio, Rui, ele nasce de duas formas. Nasce de necessidades não atendidas, ou seja, uma determinada necessidade do cliente que não foi atendida, ou de uma necessidade mal atendida. Tem alguém fazendo no mercado, mas não consegue atender da forma com que o cliente quer. Então, para mim, uma característica muito importante do empreendedor é ter esse senso de descobrir, esse faro, né, de descobrir onde está isso. Uma outra característica que eu acho muito interessante é a questão da inovação, que ele consegue, eu descobri, onde é que eu posso me diferenciar? Eu acho que é outra coisa importante. E a terceira é a determinação. Você tem que ter determinação. Né? Diferente da persistência, que às vezes a gente às vezes observa assim, poxa, mas será que eu estou persistindo no caminho certo? Se você estiver persistindo no caminho certo, dentro de um plano de negócio, dentro de algo que você planejou, as possibilidades de sucesso é muito maior. Fora isso, é teimosia. Né? É você estar continuamente buscando alguma coisa que não dá mais resultado. Então, eu acho que esses três fatores são fundamentais para a gente avaliar se estamos ou não no caminho do empreendedorismo. Perfeito. E você falou num ponto aí que me chama muita atenção, que é a inovação. E eu vejo nas empresas que falta muito o estímulo para a inovação. Então, como acabar com isso? O gestor que está assistindo agora pode estar... qual a dica que você deixa para ele para poder trabalhar mais o desenvolvimento da inovação em sua empresa? Ótimo. Nós temos um produto lá no Sebrae que nós chamamos de Sebrae Tech. Né? É uma forma de estreitar essa relação do empresário com a inovação.
E o interessante é que toda essa consultoria do Sebrae Tech, o empresário tem 70% dos custos subsidiados pelo Sebrae. Perfeito. Então, só para você ter uma ideia, Rui, eu não posso aqui citar nomes, mas assim, só falando de uma loja aqui de Barreiras, uma loja no segmento de confecções, ela fez uma total mudança de identidade visual, né, e design de marca, identidade visual, comunicação visual e layout interno. Ela aumentou o número de clientes na sua empresa e efetivamente aumentou o seu faturamento só por ter organizado melhor a empresa, por ter colocado uma identidade visual diferente, mudou a cor. Isso nós chamamos de inovação. Então isso está disponível no empresário. Temos indústrias aqui que já participaram várias vezes e mudaram completamente o processo produtivo. Quando você muda o layout da sua fábrica, quando você melhora a qualidade do seu produto, então a gente tem também esse produto, digamos assim, essa solução que é absolutamente subsidiada pelo Sebrae, que é o Sebrae Tech. Então aquele empresário que quer realmente, né, fazer um diagnóstico para ver no que é que ele pode se diferenciar, se precisar do apoio do Sebrae, a gente está à disposição. Perfeito. Então, você empresário, gestor, que busca aí realmente inovar na tua empresa, o Sebrae tem aí uma solução maravilhosa, Sebrae Tech. Então, para você, fica aí a dica. E lembrei agora também, Emerson, além do Sebrae Tech, também temos o Empretec. O Empretec que é muito, muito, muito forte, muito intenso. E eu queria que você falasse mais, explorasse mais o Empretec a partir de agora. Para quem está assistindo, o que é que pode estar fazendo para poder participar do Empretec? E o que é o Empretec também, para quem não conhece? Na verdade, o Empretec é considerado hoje o melhor e maior treinamento do mundo sobre comportamento empreendedor. Rui, são 32 países, né, que nós temos, digamos assim, essa solução. E aqui no Brasil é realizado através do Sebrae. É um programa das Nações Unidas, né, que a gente tem a oportunidade, né, de realizar aqui na região. Nós já tivemos vários empretecos. E o que é interessante no estudo, que essa solução, né, são 6 dias intenso de entrega nesse seminário, porque as pessoas vão ter a oportunidade de se conhecerem mais. Né? Aquilo que eu falei, vão ter a oportunidade de no que é que eu preciso melhorar enquanto empreendedor, enquanto empresário? Muitas vezes a gente reclama, e às vezes até com razão, né, da situação econômica do país, que a gente paga muitos impostos, né, que a gente tem uma carga tributária muito grande, a própria legislação trabalhista é absolutamente caduca e difícil você manter. Imagine, nós estamos falando de uma legislação de 1940, né, é difícil manter as relações de trabalho como estão hoje. Enfim, tem essa coisa toda, a gente não tem um cenário muito focado em inovação, as próprias políticas públicas, o Brasil investe muito pouco do PIB em inovação, tem todo esse cenário. Mas, por outro lado, nesse mesmo cenário negativo, tem gente ganhando dinheiro, né? Tem gente que consegue traduzir o seu negócio, a sua empresa em algo rentável, né? E isso se vale muito por conta desse comportamento do empresário, né? Que ele faz com que o seu negócio tenha diferenciais competitivos. Então, assim, nesse mesmo cenário que tem gente chorando, aquela velha história, né? Tem gente que efetivamente está ganhando dinheiro. Então, nesse cenário de crise que a gente viu aí o Brasil crescendo, ou seja, pelo contrário, né? O Brasil com menos de 1%, por outro lado, a gente tem negócios aí que estão crescendo 20% ao ano, 40% ao ano, enfim, mas negócios, nichos muito específicos, principalmente na área de serviço. Então, é importante que esse empresário possa observar esse momento para poder redesenhar o seu negócio, mudar o seu negócio, porque não é só no momento que você abre a empresa que você tem que buscar diferenciais. No momento que você está estabelecido no negócio, você precisa também se reinventar. Então, se está melhor, ou se está bom, pode ficar melhor ainda, né? Com certeza. Então, o Sebrae tem soluções viáveis. E essas soluções, Emerson, eu queria até que você comentasse um pouco quais soluções hoje dentro do portfólio do Sebrae para as empresas, no caso, para os gestores, para os empreendedores e também para as pessoas que não têm essa visão técnica, mas tem a vontade, como você falou, tem a determinação de querer abrir um negócio. Então, quais soluções hoje vão estar tendo quem procurar o Sebrae, as pessoas que procurar o Sebrae? Sim, nós temos, na verdade, vários produtos, depende efetivamente da necessidade do cliente. Então, por exemplo, aquelas pessoas que desejam montar um negócio, nós temos algumas palestras, desde como iniciar seu próprio negócio, né? Como buscar oportunidade de negócio. Inclusive, nós estamos com um produto novo agora no Sebrae que chama-se Radar Sebrae.
Então, é aqui em primeira mão, fazendo o lançamento aqui no seu programa. O lançamento oficial no estado vai ser em março, mas nós vamos ter um sistema dentro do próprio Sebrae, inclusive Barreiras já está fazendo parte também desse programa, em que nós vamos saber quantos negócios existem em cada bairro. Então, a pessoa que está querendo montar um negócio, a pessoa pode ir lá, eu quero consultar o Radar Sebrae. Então, nós vamos fazer todo o mapeamento aqui em Barreiras, dos principais negócios que já existem, em que bairros existem, e aí cabe ao empreendedor, dentro do seu faro, né, dentro da sua avaliação, entender onde é que estão esses diferenciais. Então, esse é um dos produtos para quem deseja montar um negócio, além, evidentemente, de vários outros produtos. Para aquelas pessoas que já estão estabelecidas, Emerson, eu sou um empreendedor individual. Né? Claro, eu quero crescer enquanto negócio. Então, nós temos algumas soluções que nós chamamos soluções SEI, né? Que são soluções voltadas para o empreendedor individual. Então, vai desde a área financeira, da área de mercado, e nós temos soluções também para micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, que são as capacitações que nós temos na área de vendas, na área de atendimento, gestão financeiras, seja do básico ao avançado. Então, assim, são produtos que dependem muito mais da maturidade empresarial, Rui, ou seja, depende do estágio que o empresário esteja, né, e o seu negócio, como é que ele está, para que nós possamos indicar qual é a melhor solução que vai atender efetivamente a sua necessidade. Perfeito. Então, são soluções para todo tipo de empresa. Então, desde que seja de micro e pequeno porte. Bacana, né? E ainda tem algumas soluções também para o agronegócio e agricultura familiar. Perfeito, perfeito. Então, este é o programa Liderando e estamos recebendo hoje o senhor Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae. E eu quero falar para você que esse programa tem um apoio da revista Super Estilo e também do Instituto Mesquita Coach. Vamos a mais um intervalo e já já voltamos com mais Liderando. Voltamos com mais Liderando e hoje o nosso programa recebe o Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae. Estamos falando aqui, batendo aquele papo positivo sobre empreendedorismo, sobre Sebrae, sobre mercado, empresas, organizações, negócios no todo. E pegando o gancho de negócios, Emerson, eu vejo que o Sebrae, a regional, são 41 municípios. Então, como esses municípios quais ainda não têm uma parceria com o Sebrae, como é que as prefeituras podem estar buscando firmar essas parcerias? E também não só as prefeituras, mas as entidades de classe também, como pode estar se aproximando do Sebrae para poder levar soluções para esses municípios ainda não atendidos? Perfeita a pergunta. Eu costumo dizer que não é o Sebrae que escolhe os municípios, são os municípios que escolhem o Sebrae. Né? Porque a partir do momento que nós sentimos um cenário oportuno para que o Sebrae, prefeituras e entidades de classe possam fazer um trabalho naquele determinado município, nós somos parceiros. Né? Então, por exemplo, o município hoje pode contar com o apoio do Sebrae para que nós possamos instalar lá uma sala do empreendedor. Então, o Sebrae capacita um profissional cedido pela prefeitura, que inclusive pode ser funcionário público, né, que já esteja lá. Então, a gente vai avaliar o perfil desse colaborador, nós vamos capacitar e nós vamos colocar lá a chancela do Sebrae para que esses empreendedores possam tirar algumas dúvidas. E com essa sala do empreendedor, vai oportunizar o Sebrae levar alguns treinamentos e algumas soluções para lá. Então, a gente pode trabalhar através do agente de desenvolvimento, né, que é esse profissional que a gente chama, né, que capacita, que trabalha junto com o município lá, a bandeira do empreendedorismo, totalmente capacitado pelo Sebrae. Né? A gente pode trabalhar na vertente de compras públicas, auxiliando o município, né, a direcionar parte de suas compras efetivamente para as empresas locais, e a gente capacita essas empresas para participarem de licitações. Uma outra coisa que eu acho também fundamental, Rui, é facilitar a abertura desses novos empreendimentos nos municípios. Às vezes a pessoa não empreende porque não sente a facilidade. Então, o município com uma sala do empreendedor, com a equipe treinada e trabalhando para isso, as pessoas, em vez de buscar tanto emprego, vão começar a pensar em oportunidade de negócio. E um outro detalhe também é sobre as compras para merenda escolar. Só para você ter ideia, Rui, nós temos uma parceria aqui com alguns municípios que tanto o Programa de Aquisição de Alimentos como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente capacita algumas comunidades rurais para que possam fazer a entrega desses produtos da agricultura familiar na merenda escolar.
Então é importante ter essa ponte com os municípios para que pelo menos 30% tem que vir da agricultura familiar. E a maioria dos municípios não conseguem cumprir isso. Isso é lei, então o SEBRAE pode apoiar nisso. Então o trabalho com as entidades de classe da mesma forma. A gente tem uma parceria, algo formalizado com qualquer entidade de classe, seja uma CDL, seja uma associação comercial, pode levar os treinamentos do SEBRAE para esses municípios e ainda oferirem 30% da receita dos custos que forem cobrados. Aqueles que são gratuitos, efetivamente, não vai ter nenhum custo. Então isso é muito importante. Eu acho que é o município que tem que dar essas condições para que nós possamos fazer o nosso trabalho e facilitar o acesso desses empreendedores à informação. Excelente. São informações que você, empreendedor, precisa realmente estar buscando. Então, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, Emerson, e para o Emerson Cardoso, né, pessoa física, não mais o gerente regional do SEBRAE. Emerson, qual é a tua perspectiva hoje para assim, nossa região, região oeste, nosso estado, o país como um todo, isso pegando para o lado da economia, para o lado do empreendedorismo também. Qual a tua perspectiva? A minha perspectiva, Rui, sempre é positiva. Né? Eu acho que nós já tivemos cenários tão desafiadores como esse que nós estamos vivenciando agora. E quem fez a grande diferença e quem faz a grande diferença é o empresário, é o empreendedor. Se a gente for esperar pelo poder público, independente das suas esferas, né, seja municipal, estadual, federal, para que as coisas aconteçam na velocidade que o empresário quer, não vai acontecer. A gente precisa fazer o contrário. Nós precisamos empreender com tal velocidade que o poder público tem que vir a reboque. Tem que dizer, opa, eu preciso fazer alguma coisa para poder facilitar a vida desses empreendedores. É claro que o cenário político, de um modo geral, ele é fundamental. Por exemplo, se nós tivermos leis, né, para poder melhorar as relações de trabalho, porque hoje o empresário, por exemplo, quando ele vai empregar alguém, ele paga o dobro. O custo dele é o dobro em relação ao que ele paga para um funcionário. A carga tributária, nós temos uma das maiores cargas tributárias do país, né? Mas, por outro lado, nós temos que perceber o seguinte, né, que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Né? É um país de 8 mil quilômetros quadrados de praias, né? Então, assim, de litoral, se a gente for avaliar. Então, a gente tem, na verdade, um país muito grande de dimensões continentais. E, evidentemente, que cada localidade, né, tem a sua peculiaridade. E isso traz algumas vocações econômicas muito interessantes. Então, assim, a partir do momento que a gente empreende, mesmo nesse cenário adverso, a gente tem muitas perspectivas de dar certo. Agora, é importante que ele mapeie essas oportunidades, porque às vezes, Rui, o que é oportunidade de negócio para você pode não ser para mim, porque depende muito da sua visão, depende muito da minha visão e, sobretudo, da afinidade de cada um sobre empreender em determinado segmento ou não. Perfeito, perfeito. Boas dicas. Então, para quem busca empreender, hoje, nesta realidade que vivemos, realmente tem que buscar a orientação de forma correta. E a quem realmente tenha condições de passar essa informação de forma assertiva. Então, o SEBRAE hoje é uma entidade que tem um preparo, uma expertise total para orientar esses novos empreendedores. Certeza. Então, tem aqui na nossa cidade, em Barreiras, uma unidade do SEBRAE, e eu queria que você também deixasse os contatos do SEBRAE para quem realmente tem interesse aí, despertou interesse em montar um negócio e quer uma orientação do SEBRAE. Quais são os contatos, Emerson? O SEBRAE, né, o nosso número é o 3611-3013, Isso. então as pessoas interessadas podem ligar lá para a gente, podem inclusive marcar um horário para o atendimento, não tem problema nenhum, né? Porque às vezes a gente tem uma demanda muito grande. Como eu te falei, a gente atende a região e, embora pareça, olha, tem alguns municípios que a gente atende mais, outros nem tantos, depende da característica de cada um e da iniciativa desses empreendedores. Então a gente está disponível, né? É só importante a gente marcar esse horário para que a gente não tenha dificuldade de agendar e atender a expectativa desse empreendedor. Perfeito. Então temos que buscar desenvolver o foco é importantíssimo. Temos que liberar mesmo, deixar para trás os pesos e, como o Hermes falou, precisamos criar oportunidades para a nossa vida. Não só para a vida pessoal, mas sim vida profissional também. E ser livre para buscar essas oportunidades é realmente desafiador. Então, com certeza, esse cenário que vivemos, eu falo que
esse desafio diário de estar realmente sendo competitivo e trazendo para o lado organizacional, como uma empresa ela pode realmente ser competitiva nesses momentos tão difíceis? E o interessante, Rui, quando a gente analisa isso, empreender não é fácil. É importante dizer isso, né? Os empresários, na verdade, eles são uns heróis anônimos, né? Num país com as nossas características e conseguem empreender, né? Conseguem, evidentemente, criar riquezas para que a gente possa operar no cenário como esse. Então, assim, empreender não é fácil, mas, assim, é possível. Eu acho que essa que é a linguagem. Por exemplo, uma pessoa, para ser um bom médico, para ser um bom advogado, um bom administrador, estuda, faz faculdade, faz especialização, etc., né? Para você empreender, você também precisa buscar informação. Para você ser um empresário, você precisa continuar estudando sobre o seu negócio. E hoje eu costumo dizer que mais importante do que você perguntar aquilo que o cliente deseja, aquilo que o cliente quer, é mais importante hoje você observar como o cliente se comporta. Perfeito. Porque a maioria das necessidades que surgiram hoje não foi o cliente que respondeu dizendo o que quer. Foi a percepção do empreendedor que observou que uma necessidade não estava sendo bem atendida e traduziu isso em um negócio ou em um modelo de negócio. Nós teríamos vários exemplos aqui para citar sobre isso. Então, é importante essa percepção, porque o empreendedorismo, repito, sempre será a alavanca fundamental para que nós tenhamos um país mais desenvolvido. Eu acho que essa é a grande alternativa. E aí cabe ao governo facilitar, né, para que esses empreendedores surjam. Então depende de uma cultura voltada para o empreendedorismo e facilite também na desburocratização, né, para que eles tenham acesso a crédito, acesso à inovação e tecnologia, que é algo absolutamente fundamental para se diferenciarem, e procurem estarem o tempo todo buscando inovar no seu negócio. Porque aquela empresa que deu certo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, você deve ter ouvido muito isso, Rui. Mas aqui sempre funcionou, tem 20 anos que funciona assim. Verdade. Não é verdade? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você fazia há 20 anos, 5 anos atrás, o seu negócio não vai dar certo. Porque hoje tem algo, só para a gente, né, reforçar isso aqui, tem algo hoje que ninguém pode correr, que é sobre as vendas virtuais, né, que são os negócios que hoje fazem parte efetivamente da internet. Então, assim, tem tantas mudanças que estão acontecendo que não dá para a gente ter o nosso modelo de negócio, algo tradicional que deu certo no passado, que vai dar certo agora. Essa capacidade de mudança, essa capacidade de transformação é que vai fazer a grande diferença. Então, alguns vão abraçar a crise e, desculpem, infelizmente vão morrer com elas. Outros vão buscar informação, irão crescer e vão vencer essa crise. Porque a cada 4, 5 anos nós vamos ter ciclos como esses, porque é a própria peneira do mercado. Chega um momento que tem tantas empresas do mesmo segmento que o mercado vem e peneira mesmo. Olha, esse aqui que é bom fica, esse aqui que é ruim sai. E quem diz o que é bom e o que é ruim é a competência de cada um, né? E a capacidade de mudança que esse negócio tem. Perfeito, boas dicas, então não tem como ser diferente. Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae, recebemos ele aqui com maior alegria, maior felicidade, e eu fico muito, muito honrado de tê-lo aqui hoje e levando informação com qualidade para você. Então, você que quer aí empreender, que busca ter um novo negócio ou criar um negócio, fica aí as dicas, mas tome proveito dessas dicas, coloque em prática com bastante foco, tenha atenção naquilo que você vai fazer, crie seu plano de negócio, sim, planeje o seu futuro. E aí, como o Emerson falou, daqui a 4 anos o mercado ele vai te exigir, então você precisa estar preparado, e estar preparado é pensar agora. Perfeito, perfeito. E às vezes, Rui, as pessoas ficam pensando, poxa, mas eu não tenho como fazer algo diferente na minha empresa, às vezes é muito caro e tal, às vezes uma solução tecnológica é cara, às vezes as pessoas nem conhecem quais são essas soluções, nunca buscaram nenhum orçamento, e antes do orçamento tem que avaliar a necessidade e como atender isso da melhor forma. O Sebrae pode ajudar nisso, mas o empresário também pode entender algo muito simples mesmo, né? A solução ou a diferença, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, ela está nos detalhes. Então, começa a perceber os detalhes do teu negócio. Onde é que o teu cliente apura com mais facilidade? Onde é que o olhar clínico do teu cliente vai lá e diz assim, olha, isso aqui é importante para mim. Porque às vezes a gente quer fazer algo muito grandioso, mas esquece do detalhe do atendimento.
do detalhe da cortesia, do detalhe da entrega do produto no prazo que você efetivamente combinou com o cliente. Então, esse pequeno detalhe no dia a dia é o que o cliente valoriza. E aquilo que o cliente valoriza, nós chamamos de qualidade. Perfeito, qualidade. Então, Emerson, quero te agradecer demais. Muito obrigado por receber nosso convite de forma tão carinhosa. Então, falar que o programa Liderando está de portas abertas para o Emerson, para o Sebrae e para as pessoas que buscam realmente fazer diferença na vida de outras pessoas. É isso que você tem feito e eu admiro demais o teu trabalho. Sou teu parceiro e conte sempre conosco aqui. Vai estar sempre as portas abertas. Muito obrigado mesmo por ter recebido esse convite. Eu que agradeço, Rui. Parabenizo mais uma vez pelo programa, né? Desejo sucesso aí nas iniciativas empreendedoras aqui para Barreiras e região, porque eu tenho certeza que a nossa região é extremamente dinâmica. Se de um modo geral nós estamos percebendo a região metropolitana com altos índices de desemprego, podem ter certeza, a região nossa aqui sofre menos do que as demais. Mas isso se deve à capacidade empreendedora que nós temos aqui, às oportunidades que estão surgindo e, efetivamente, a esse povo daqui de Barreiras que acredita e ama essa terra. Perfeito. Então, sucesso, muito sucesso para você, vida próspera. Esta é a minha mensagem que eu deixo aqui para você. Venha estar sendo realmente próspero e busque fazer isso através das suas atitudes. Ajuste o seu comportamento para aquilo que você deseja alcançar. Então, um forte abraço do Rui Mesquita. Ficamos por aqui e até o próximo encontro.